Olá, alunos, tudo bem? Segue hoje mais uma aula sobre o ciclo do açúcar, que está lá no capítulo 3 de História, na página 31, com o título O Desenvolvimento da Cana-de-Açúcar. Vocês já estão aí, né, com o planejamento da semana. Eu já orientei vocês por áudio na realização das atividades e segue mais esse vídeo aqui, na verdade com esse slide, como forma de auxiliar vocês na realização das tarefas, tá bom? Lembrando que o plantão de dúvidas, vocês podem contar com a professora a qualquer momento, né, no decorrer do dia, certo? É claro que vocês estando aí no período da manhã, a professora estende esse plantão até o período da tarde, tá bem? Então, não se preocupem, porque eu vou atender vocês aqui tanto no período da manhã como na tarde. Até pensando nos pais que trabalham fora também. Às vezes tem a questão, né, o problema do celular, que vocês precisam acessar a internet. Então, fiquem sossegados. Assistam esse vídeo e vamos falar um pouquinho como que se deu o início, né, do ciclo do açúcar. Então, ele se refere a quê? Ao período entre os séculos 16 e 17, em que o açúcar foi um dos produtos econômicos mais importantes no Brasil. Quando a gente fala de produtos econômicos, né? Econômicos vem do quê? De economia, de geração de lucros. E o cultivo da cana-de-açúcar, ele ocorreu pela necessidade de colonizar e explorar um território até então sem muita importância econômica para Portugal. O açúcar, ele era um produto muito bem cotado no mercado de lá. Até então, aqui no Brasil, era o que no início? A exploração do pau-brasil, certo? Olha aqui. Vocês conhecem essa imagem? Uma plantação, né, de cana-de-açúcar. Certo? As primeiras mudas de cana-de-açúcar, elas foram trazidas da Ilha da Madeira por Martim Afonso de Souza. Então, é o Martim Afonso de Souza que foi o responsável pela instalação do primeiro engenho em São Vicente, no ano de 1533. Então, vocês têm aí na página 32 o texto que fala, tá? Nós temos aí a imagem do engenho Ferreiro Porto, que fica em Macaíba, no Rio Grande do Norte. Lembrando que Martim Afonso de Souza, ele foi o fundador da Vila de São Vicente, tá? Em seguida, muitos outros engenhos se espalharam pela costa brasileira. O Brasil não começou a ser explorado pela costa brasileira? Não foi por ali? Principalmente ali, né, pela região do Nordeste, depois descendo para o Sudeste? O Nordeste, principalmente, o litoral pernambucano e baiano, recebeu a maior parte da produção açucareira da colônia. Então, foi lá no Nordeste que se instalou, primeiramente, essa produção, tá? Então, ele é o principal na época que recebeu maior parte da produção açucareira da colônia. A principal região. Olha aqui, ó, a imagem do Martim Afonso, lembrando que ele foi o fundador da Vila de São Vicente. E vale lembrar, gente, que a produção de açúcar no Brasil, ela foi favorecida pela existência do solo de massapê. O que significa o solo de massapê? É um solo fértil. É aquele solo que é ideal para o cultivo da cana-de-açúcar, porque não adianta né? Fazer uma plantação de uma roça num solo em que elas não vai cultivar, não vai ter esse resultado bom. E então, por conta disso, tá? Que eles fizeram a produção de açúcar aqui por conta desse solo bom, ideal para o cultivo. Olha o solo aqui, o massapê. Então, é um termo novo para vocês, né? Já dá para vocês gravarem aí, guardarem, que massapê significa um solo fértil.
bom, né, para o cultivo de uma determinada plantação, porque vocês sabem que cada plantação ela requer um tipo de solo. Como que eram os engenhos? Eles eram as fazendas onde ocorria a produção de açúcar. Então, pode-se referir também às máquinas utilizadas para moer a cana-de-açúcar. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês a imagem de um engenho. E no próprio livro vocês têm também aqui que eu acabei de falar. Na página 32 tem um exemplo aqui. Tem uma ilustração dele. Os engenhos, eles se localizam principalmente no Nordeste brasileiro. Ali se praticava a plantation, ou seja, a produção de um único produto, voltada para exportação e utilizando o trabalho escravo. Os engenhos, no geral, eram divididos em casa grande. Daqui a pouco vou citar também aqui o exemplo, vou mostrar uma imagem da casa grande, da senzala, a capela e a moinda e o canavial. Então, este conjunto que eu acabei de ler, que era o que? A casa grande, senzala, capela, moinda e canavial, ele era chamado de engenho banguê. A casa grande era o local habitado pelo senhor do engenho e sua família, que lá são os bambambãs. A senzala, por sua vez, eram os alojamentos destinados aos escravos negros. Então, era, né, todo mundo já ouviu falar de senzala, que era a moradia dos escravos negros. E na capela eram realizadas as missas, cerimônias e rituais religiosos, mostrando o forte poder do catolicismo no Brasil. A moenda era o local onde a cana-de-açúcar era moída. Então, presta atenção na palavra, é moenda, tá, gente? Não é moeda. Então, olha aqui um exemplo aqui. Então, o que nós temos aqui no número... Aqui, ó, nesse daqui, no número 1. A casa grande, que era o que? A morada do senhor do engenho e da sua família. Aqui, tá? Aqui, número 2, ó, dá para vocês verem aqui? A senzala, olha, tá vendo aqui, ó, os escravos? A habitação dos escravos. Casa grande, senzala. Número 3, a casa do engenho. Aqui, ó, estão vendo aqui, ó, eles trabalhando? Que são que as instalações onde se encontram os aparelhos destinados à fábrica do açúcar. A fabricação, desculpa. Olha aqui a casa grande, gente, que bonita. Na Vila Forte, essa daqui. Essa casa grande, a gente costuma ver mais o que? Em novelas agora, né? Essas novelas de época mostram muito essas casas aqui, que são dos senhores do engenho. A senzala, olha a diferença. E a moenda, que é onde eles faziam, que era a moeção, né? Da cana-de-açúcar. Feita com os escravos que estavam trabalhando, que trabalhavam nas moindas. A produção do açúcar. Como que eram essas etapas? No engenho, essas etapas de produção, elas iniciavam na moagem da cana. Então, lembra lá que vocês têm uma atividade... Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Tem uma atividade na página 35, né, para vocês fazerem os passos de transformação da cana-de-açúcar em história em quadrinhos, tá? Então, aqui vai ajudar bastante vocês. Então, como que se dava essa produção do açúcar? No engenho, as etapas, elas iniciavam na moagem da cana. Era extraído o caldo de cana, que em seguida era encaminhado para o tanque e assim armazenado. E na produção do açúcar, o caldo ele era colocado em tachos de cobre, em fogo, até se transformar no melaço, chamado também de mel de engenho, certo? Então, aqui é o início da etapa da produção do açúcar.
Assim, o melaço ele era distribuído em formas cônicas e dispostas em uma bancada. Daqui a pouco tem uma imagem para mostrar para vocês, tá? Onde ficava até esfriar e se cristalizar. O açúcar cristalizado, retirado dos cones, era chamado de açúcar mascavo, que é um açúcar que a gente tem à venda aí no comércio. Ele é o mais natural, ele antes de ser refinado, né? Então, ele é o mais indicado para consumo, para o bem da nossa saúde. No engenho, o clareamento do açúcar era realizado nas casas de purgar. Além da produção do açúcar, o melaço também era utilizado na produção da cachaça e da rapadura. Todo mundo sabe que a cachaça vem da cana-de-açúcar, né? Então, olha aqui, gente. Nós temos aqui as etapas. Aqui são as andainas para encaixar as formas. Então, essa primeira aqui. Olha aqui a perfuração das formas para a drenagem do açúcar, a purga do açúcar nas andainas. Olha o batimento do açúcar daqui nos cones, ó, na parte de cima das formas. Dá para vocês verem aqui os cones? Aplicação do barro, aplicação de água sobre o barro, a cristalização, a retirada dos pães dessas formas, separação dos pães do açúcar, chamado de pães, porque na verdade são os açúcares, tá? Separação das caras e o batimento do açúcar para o encaixotamento. Não precisa se ater a tudo isso aqui não, tá, gente? E a sociedade, ela foi marcada por quem? Sociedade são as pessoas, né? Ela era marcada pela grande diferenciação social. Então, no topo, com os poderes políticos e econômicos, estavam quem? Os senhores de engenho, os bambambãs, como a professora falou no início. Abaixo desse topo, no meio, aparecia uma camada média formada por trabalhadores livres e funcionários públicos. E na base, bem lá embaixo, quem é que sobra? Os escravos de origem africana. Aí cabia à mulher a tarefa de administrar o seu lar, né, as donas de casa, devendo se manter recolhidas e fiscalizando o trabalho dos escravos domésticos. O serviço escravo, realizado nas lavouras canavieiras, ele era supervisionado pelos feitores, que tinham a tarefa de vigiar os escravos e lhes aplicar punições. Então, se o escravo não fizesse alguma coisa, eles eram punidos. Vocês sabem, né, que o escravo, ele era muito judiado e muitos até morriam. Então, olha aqui, gente, a fila, como que se dá? O que vocês conseguem observar nessa fila? Quem é que está na frente, quem é que está lá atrás? Olha aqui os senhores do engenho, as mulheres, as donas de casa, e lá atrás os escravos, os filhos de escravos. Olha aqui os escravos trabalhando, as donas de casa, né? Como diz no começo lá, elas faziam as tarefas, mas elas tinham os escravos trabalhando para elas também. Olha aqui que imagem. Olha, o que está acontecendo com esse escravo? Apanhando. Porque alguma coisa ele tinha feito ou negou, né? Lembra lá que nós colocamos isso? Que dó, né? E muitos passaram por isso, gente. Muitos. Como que aconteceu o fim do ciclo do açúcar? Ele teve fim. Ele durou aproximadamente, gente, 150 anos. É muita coisa, né? A prosperidade da produção açucareira no Brasil chamou a atenção dos holandeses que em 1630 invadiram Pernambuco, que é o maior produtor de açúcar da época. A invasão dos holandeses provocou uma série de conflitos com os portugueses pela posse das terras. Em 1645,
os portugueses conseguiram expulsar os invasores. Após essa expulsão, os holandeses foram para as Antilhas, onde prosseguiram com a produção do açúcar, tornando-se concorrentes diretos do Brasil. Na segunda metade do século XVII, a Holanda já superava o Brasil nessa qualidade do açúcar e no abastecimento do mercado europeu. Isto o que aconteceu, então? Acabou provocando a queda de exportações brasileiras, já que ela já superava, a Holanda já superava o Brasil na questão da qualidade do açúcar e no abastecimento, né? E assim a produção açucareira no Brasil entrou em decadência. O que é decadência? Foi se acabando, né? O século XVIII, ele põe o fim ao ciclo do açúcar, mas ele abre caminho para uma nova etapa, conhecida como o ciclo do ouro, que é o que a gente vai ver mais para frente, tá certo? Espero que vocês aproveitem esse vídeo, tá, gente? Assistam com atenção, façam as anotações pertinentes. Um beijo e até a próxima.